Muito bom dia, irmãos. Gostaria de convidar os irmãos à leitura da Palavra de Deus, no livro do profeta Isaías. Nós leremos o capítulo 55, e nos ateremos no verso 1 ao verso 3. Hoje a exposição ela vai ser feita fora das séries que os pastores têm feito, tanto em Jonas quanto em Efésios. E pensando em um tema livre, eu acho importante a gente refletir a respeito da verdadeira satisfação. Para isso eu convido os irmãos à leitura de Isaías 55, 1 a 3. A palavra de Deus diz assim, irmãos: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Dei ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, nós estamos em total dependência de Ti e do Teu Espírito nesse momento, para que o Senhor fale a nós, aplique a Sua palavra a nós, molde o nosso caráter, nos console, nos dê força, Pai, para continuar a peregrinação. Eu peço a Ti, Senhor, me use com misericórdia, esconda-me atrás da cruz de Seu Filho. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a raça humana em sua natureza, ela foi feita para o desfrute. Nós naturalmente ansiamos o que é bom, nós naturalmente ansiamos a beleza, nós ansiamos a beleza na natureza, nós ansiamos a beleza na arte, na contemplação da arte, na boa literatura, nos bons filmes. A gente anseia a beleza nas nossas relações. A estética, meus irmãos, ela nos atrai. E a humanidade, ela é consumida pela experiência da admiração e também do desfrutar. Veja bem, isso não é algo ruim em si mesmo. E eu explico o porquê. A antropologia bíblica, que é aquela doutrina que explica a respeito do ser do homem, a natureza do homem, ela nos explana que, biblicamente, desde antes da queda, nós já fomos criados dessa maneira. Seres ansiantes, seres com fome. Quando o Senhor Deus faz o homem, a Bíblia nos diz que Ele sopra fôlego de vida nas narinas do homem, e Ele faz deste homem, que nada era, um ser vivente, ou uma alma vivente, dependendo da tradução que você utilizar. E esse termo para retratar alma vivente, que era o homem agora, para o hebreu, meus irmãos, para o hebreu, ele não precisava ter explanações do que era isso. Para ele, o termo para alma vivente é o mesmo termo para referir a sua garganta. E para o hebreu, a garganta dele significava a própria fome. O que para nós, ocidentais do século 21, é o estômago. Para o hebreu, o homem foi feito alma vivente. O homem foi feito garganta. O homem foi feito fome, então. Para eles, então, o homem ele não é um simples amontoado de células colocado aqui no acaso, no tempo e espaço, como a modernidade tenta emplacar. Não, para o hebreu, o homem ele foi designado por Deus e foi feito um ser ansiante. A humanidade, então, meus irmãos, ela é fome, a humanidade é desejo. E veja, existe uma diferença muito grande entre possuir e ser. Eu não sei se você tiver certa curiosidade, seja agora ou seja depois, você abrir a sua Bíblia em Gênesis 2, verso 7, no relato da criação do homem, o texto vai dizer para a gente que o homem ele não passa a possuir uma alma vivente. Não, o homem passa a ser uma alma vivente. Então, o homem, meus irmãos, ele em sua natureza, ele é fome. E isso explica tanto o motivo pelo qual nós ansiamos tanto.
pelo qual nós somos seres que desejam ser satisfeitos, porque originalmente nós já fomos criados dessa maneira. E veja, o nosso anseio por saciedade não é ruim em si mesmo. Para isso, a gente tem que entender que existe uma desvirtuação do que é bom. E isso ocorre, meus irmãos, quando a gente traça uma linha para compreender quando que esse anseio de saciedade se torna algo corrompido. E essa linha é a linha do advento da queda. Antes da queda, meus irmãos, na condição original da humanidade, a satisfação da fome existencial do homem, ela era realizada em Deus, e em Deus somente. Se você lembra, é o mesmo Deus que andava no jardim, na viração do dia. Esse Deus era a plena satisfação da fome existencial do homem. E ali estava a saciedade humana, em servi-lo, em amá-lo, em estar com Ele, em ser aquilo que Deus nos criou para ser. Seres que correspondem a Ele, serviçais, correspondentes com a mesma imagem e natureza dEle. Imagem e semelhança, não natureza. Só que a linha da queda é traçada, e a fome, que era algo bom, porque foi posta por Deus em nós, para que satisfaçamos nele. Essa fome no pós-queda, meus irmãos, ela se torna uma busca totalmente desenfreada, para a satisfação desse buraco existencial que a humanidade tinha em seu estômago. Então, o vazio interior das nossas almas pós-queda, ele é a tentativa de nós saciarmos aquilo que temos de vazio nas coisas criadas, no poder, na luxúria, na ganância. O coração humano, a partir desse momento, meus irmãos, como diz, e muito bem diz João Calvino, ele se torna uma fábrica de quê? Uma fábrica de ídolos. Ídolos que eles sempre prometem encher o estômago existencial da humanidade, mas eles são sempre insuficientes para corresponder a essa demanda. E o diagnóstico escriturístico sobre nós, meus irmãos, a respeito disso, é muito interessante. Por quê? Porque a gente liga os pontos. É por isso que a gente vê que a humanidade, meus irmãos, ela busca desenfreadamente se satisfazer. Nas quantias, nos bens, no poder, no próprio trabalho, no sexo, na visibilidade. Só que tudo isso é insuficiente. Nada, absolutamente nada vai satisfazer o humano. Existe então o que a gente pode chamar de inquietação universal, não é? Essa é uma condição que não é minha, não é somente sua, mas é de toda a humanidade. É uma inquietação universal que nada é capaz de satisfazer o nosso estômago sem o Senhor. Agostinho de Hipona, uma das maiores mentes da história da cristandade, um dos maiores teólogos, ele tem algo a dizer a respeito dessa nossa condição de inquietude de coração. Ele diz o seguinte: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Ele fala isso nas Confissões. Agostinho está falando que Deus nos criou, meus irmãos, com um alvo, e o alvo é Ele mesmo. Nós somos flechas que só repousarão no momento em que atingir o alvo. Porém, a nossa visão, ela está manchada, e a gente não consegue enxergar muito bem isso, né? Essa é a sina da miséria humana, meus irmãos. A queda, ela não somente faz nós trocarmos o alvo equivocadamente daquilo que nos satisfará, mas ela também mancha até a nossa capacidade de ver que esse alvo está equivocado. Só que, então, se faz necessário um reajuste daquilo que precisa ser esse nosso alvo. E Deus, meus irmãos, que é rico em misericórdia, Ele não nos abandona na nossa própria miséria. E Ele, em diversas partes da sua revelação, inclusive aqui em Isaías, Ele nos convida a vermos claramente, a gente perceber que a nossa verdadeira satisfação só será alcançada com esse alvo que Ele criou em nosso interior, que é Ele mesmo. Isaías, meus irmãos, é
foi escrito pelo próprio profeta, que dá nome ao livro. Ele foi escrito cerca de 8 séculos antes de Cristo. Ele teve um ministério ativo ali de mais ou menos 40 anos. Passou por 4 reis e 4 reinados dentro de Judá, de Uzias até Ezequias. E Isaías profetizou dentro de um Israel que estava dividido. Passada a era de Saul, de Davi, de Salomão, Israel racha ao meio. Metade fica com o norte, metade fica com o sul. O reino do norte, Israel. O reino do sul, Judá. E Isaías profetiza essa Judá. Judá, na ocasião em que Isaías profetizava, era um tanto estranha, porque ela gozava de prosperidade exterior. Ela tinha recursos, tinha bens, mas o próprio Deus diagnostica que eles têm, na verdade, eles estão em declínio interior, em declínio espiritual. Judá, nos 5 primeiros capítulos de Isaías, Cristo, na verdade, Deus, ele vai nos trazer o diagnóstico a respeito de Judá. Ele diz que eles eram rebeldes, ele diz que eles eram hipócritas, idólatras, e que a religiosidade deles era meramente exterior. Isso aconteceu naquele momento, não é? Mas o que acontece? Judá, na ocasião, eles confiavam e satisfaziam todos os seus anseios, ou tentavam ao menos, mas em suas reservas de prata, em suas reservas de ouro, nas suas alianças políticas, do que confiava e se satisfazia no próprio Deus. O Deus que era o Deus da aliança, o Deus que os tirou do Egito, o mesmo Deus que abriu as portas da terra prometida para que a prosperidade deles estivesse em voga no momento. Então, Isaías fala nesse contexto um tanto conturbado. Ele é chamado por Deus. Os irmãos vão lembrar do chamado Isaías. Eu acho que é um chamado único na Escritura. O chamado que no capítulo 6, Isaías tem uma visão do esplendor de Deus. Isaías tem uma visão da magnitude de Deus. Ele o vê num alto e sublime trono. E a única coisa que Isaías consegue fazer é observá-lo e perceber a sua total impossibilidade de salvação e de habitação. E ele fala: irmãos, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Só que Deus o purifica, o escolhe e o chama para ser o profeta que ia falar a respeito do meio de restauração do povo. O meio de restauração que era o ministério do servo, o ministério messiânico, que apontava para o filho de Davi, que viria para organizar toda essa bagunça interior de Judá, e obviamente do mundo por inteiro. Ele ia trazer solução, inclusive, para essa desvirtuação desse anseio de saciedade fora de Deus. Com a revelação completa em mãos, a gente tem a plena certeza que 700 anos antes, Isaías profetizava, e ele estava falando a respeito de quem? De Cristo Jesus, aquele que é o próprio filho de Davi, o próprio Messias. Então, meus irmãos, o livro de Isaías tem esse misto de sentimento. Ele fala da nossa falência, ele pesa sobre nós, só que ele aponta para uma esperança misericordiosa da parte de Deus, e é isso que o Senhor nos faz. O capítulo em questão que nós lemos, o 55, nós vemos um convite da graça, um convite para Judá primariamente, claro, mas para nós também, consequentemente, para perceber, meus irmãos, aonde a nossa saciedade vai ser alcançada. Deus chama a todos para que observem esse convite. E eu queria que os irmãos voltassem ao texto comigo mais uma vez. Vejamos, nós vamos estruturar a nossa reflexão basicamente em 3 pontos. Primeiro, veja que no verso 1 a gente vai perceber o convite da graça. Segundo ponto que veremos hoje, nós veremos o diagnóstico da insensatez humana que o Senhor faz no verso 2. E por fim, nós veremos, terceiro ponto, a promessa de nossa plena satisfação, verso 3. Muito bem, deixe a escritura aberta, nós passearemos por ela. E eu convido os irmãos a lerem o verso 1
em primeiro momento comigo e veja esse primeiro ponto. Como que é feito esse convite da graça para a satisfação em Deus? Diz assim a palavra: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu queria pontuar que esse convite, ele é um convite universal, não é? O Senhor, por meio de Isaías, ele estava aqui convidando a todos, e todos que estão com sede. E como a gente viu, meus irmãos, quem são esses que têm sede? Não seriam todos? Não seriam toda a humanidade que tem sede? Claro, toda a humanidade tem sede, meus irmãos. Essa é a nossa condição inata. Mas o problema é que nem todos sabem onde satisfazer essa sede. Mas Deus, ele não faz acepção e ele convida a todos. Ele faz um convite a todas as pessoas. Em Provérbios 8, a Escritura nos mostra um convite um tanto parecido por parte de Deus. Em Provérbios 8, a própria personificação da sabedoria de Deus, ela convida a todas as pessoas, a todos os homens, às portas da cidade, nos altos dos montes, nos locais onde todos passam, todos ouvem, para que venham ao Senhor e sejam prudentes. É a mesma natureza do convite aqui. Isaías está chamando a todos, meus irmãos, todos que têm sede. Todos que têm sede, para que eles se saciem nas águas. Só que eu lhes pergunto, meus irmãos, todos os homens aceitam tal convite? Mateus capítulo 22, o Senhor Jesus diz numa parábola que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Cristo retrata perfeitamente isso. A universalidade do convite, mas a limitação daqueles que dão ouvido para isso. A limitação daqueles que vão ter os seus corações abertos para essa verdade. E isso, meus irmãos, isso assusta. Porque a implicação clara é que ouvir o chamado, simplesmente, meus irmãos, não nos faz pessoas eleitas e pessoas que têm a dimensão da realidade de Deus. Está aqui, inclusive, nesse ambiente, domingo após domingo, quarta após quarta, se aproveitando, né? A gente vai se aproveitar das bênçãos que é estar junto à comunidade dos santos. Mas estar aqui, por si só, ouvindo o convite da graça, não nos faz necessariamente eleitos do Senhor. Só que isso é um tanto assustador, porque a gente observa os bancos das igrejas e percebemos que elas estão lotadas de pessoas autoiludidas, de pessoas que até ouvem o chamado do evangelho, domingo após domingo, só que elas transformam isso internamente mesmo. Elas corrompem esse convite às suas próprias convicções. E fazem isso até mesmo sem perceber. É claro que muitos púlpitos, inclusive, têm sido veículo para essa letargia dos ouvintes da palavra de Deus. Não é? Muitos púlpitos têm proclamado que a gente chama de evangelho água com açúcar, não é? Esse evangelho, o que faz aos seus ouvintes? Eles dão uma boa dose de diabetes espiritual, ao invés de acordá-los. São púlpitos que estimulam essa letargia, ao invés de levá-los àquilo que nós chamamos, e Paulo chama de transporte das trevas para a luz. Essa é uma realidade. Muitos púlpitos têm sido veículo disso. Mas a esses púlpitos, a esses pregadores, o Senhor os tratará face a face. E isso também é um tanto assustador. Então, para ser um ouvinte, na verdade, ser um ouvinte não te faz necessariamente um eleito. Não te faz. Não te faz
estar desperto para a realidade do Evangelho. Não te faz ter interiorizado isso e tomado aquilo como uma verdade da sua vida. Mas o que então te faz um escolhido, um eleito? Pensando nesse convite feito aqui por Deus, o eleito, meus irmãos, ele é aquela pessoa que tem a percepção da sua fome existencial, da sua secura de garganta. É aquele que vê em Cristo o seu único manancial capaz para satisfazer o seu estômago. E certamente isso é uma dádiva que somente aqueles que foram tocados por Deus conseguem estar despertos. Porque o mundo, irmãos, eles não se importam com isso. Veja bem, isso não é verdade. Eles acham que pode dar conta do seu próprio vazio. O mundo acha que não precisa se dobrar. O mundo é soberbo. O mundo é arrogante. E eles dizem para si mesmos: não, eu estou bem. Eu tenho muito trabalho aqui, a minha agenda está cheia. Eu tenho um futebolzinho do domingo para ver, para preencher minha agenda. Eu tenho festas e mais festas, churrascos e mais churrascos. Eu não estou com tempo para pensar no meu vazio. Isso é arrogância. Isso em nada satisfaz. Isso em nada apaga o buraco existencial que existe dentro de si. Só que o eleito tem pressa, meus irmãos. O eleito, ele não adia porque a luz da consciência dele está desperta de uma maneira que ele sabe que ele precisa dessa água ofertada. Ele tem humildade para perceber isso. Isso separa as categorias dos ouvintes aqui. Embora o convite seja universal, existem duas categorias de ouvintes, que o que separa é a humildade para aceitar. E como os irmãos sabem, a humildade, esse púlpito prega muito isso. Pastor Paulo fala com muita constância. Esta humildade, meus irmãos, não é a modéstia. Esta humildade somente os eleitos do Senhor as possuem. Porque vem junto com a regeneração. Só que o convite nos mostra mais uma coisa. O verso 1 continua e diz: e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Se o convite do Senhor é universal para satisfação, ele também é um convite gratuito. Isaías usa uma linguagem em seu livro muito poética, muito simbólica, quando ele está falando de dinheiro, de trabalho árduo, de custo. Ele está falando daquilo que nós fazemos para a tentativa de alcance dessa satisfação, das nossas obras. Perceba então que o convite é feito para que a gente compre, para que a gente coma, mesmo sem ter valor algum. O texto diz: vocês que não possuem dinheiro, comprem. Como pode isso, meus irmãos? Como pode nós comprarmos uma coisa que nós não temos capacidade de pagar? Como pode um alimento ser usufruído sem custo? E ainda assim Deus nos chama para comprarmos? Isso é um tanto paradoxal. O que a mente humana faz? Pense no mercador, um dono de mercado, qualquer loja. Pense a loucura que seria esse homem chamando as pessoas: você não tem dinheiro? Venha, compre do meu estoque. Nunca fará isso. Por isso que a pregação é loucura para os homens. Só que jogue a luz do Evangelho nesse paradoxo aqui. A satisfação e a salvação, meus irmãos, ela é obtida de maneira gratuita por nós. Só que ela nunca foi sem custo para Deus. Alguém teve que pagar esse preço para que esse convite fosse feito, para satisfazer a sua fome existencial, meu irmão.
e minha irmã, alguém pagou tal preço. E não foi um preço qualquer. É caro. É preço de sangue. É preço de um homem Deus, moído, sem mancha, sem mácula, sem pecado, dado em favor para o resgate de muitos. Então o convite do Senhor, ele é gratuito, sim, para nós. Só que ele foi altamente custoso para Deus. Para que o Senhor o fizesse aqui em Isaías 55, altamente custoso. Se a gente parar e pensar, a natureza desse convite, ela é boa demais para ser verdade. Não é mesmo? Então esse convite, meus irmãos, como primeiro ponto do sermão, ele expõe para nós, escancara o plano de Deus para a nossa salvação e para a nossa satisfação. Ele foi feito sem distinção, ele foi feito para matar a nossa sede existencial, de forma gratuita. Só que a humanidade, meus irmãos, ela insiste em não ouvir. Veja comigo o segundo ponto, que nos mostra no verso 2, o diagnóstico que o próprio Deus faz da insensatez humana. Aonde os seres humanos têm despejado as suas iniciativas para tentativa de satisfação. Leia comigo o verso 2. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? A sina humana, meus irmãos, ela é terrível. Aqueles que não foram iluminados com a luz de Cristo, gastam o seu dinheiro, gastam o seu trabalho, gastam as suas vidas. Isaías está falando aqui do fôlego de vida. Gastam com aquilo que não preenche. Judá sabia muito bem disso, porque no Antigo Oriente Próximo, quando a seca chegava, os recursos, todos eles, eram gastos nos grãos, para que as pessoas não morressem de fome física. Lembre do Êxodo, lembre da narrativa do Êxodo, em que José, iluminado por Deus, usado por Deus, ele supre a fome física daqueles egípcios e também de todo o Oriente Próximo. Judá sabia disso. Judá sabia satisfazer a sua fome física. Só que isso não os livrou da queda espiritual. Meus irmãos, nós lutamos, nós dispersamos a nossa atenção para encher o nosso estômago existencial naquilo que não tem substância. E sem Deus, sem o Messias, sem Cristo Jesus, meus irmãos, a gente continua com o mesmo buraco na barriga. Nós continuamos como uma garganta no deserto, árida. Nós somos como aquele náufrago que, na tentativa desesperada de satisfazer a sua sede, vê as águas do oceano, enche a sua cumbuca e toma de gole a água salgada, sem saber que aquela água salgada nunca vai matar a sede dele. Na verdade, vai potencializá-la. Assim são, meus irmãos, todas as nossas tentativas tolas de preenchimento sem Cristo Jesus, sem o verdadeiro pão que desceu dos céus. E vocês sabem muito bem de que pão eu estou falando. Eu convido os irmãos à leitura de João 6. Abram suas Bíblias, João 6, verso 24 a 35. Veja o que Cristo fala para nós a respeito disso. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando,
Não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhe dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram do maná do deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Nesse contexto aqui, irmãos, Cristo vê que as multidões ainda estão confusas quanto ao que eles precisam satisfazer. Eles buscavam a Cristo para a satisfação dos seus estômagos físicos. Vocês ouviram falar daquele camarada lá que está pregando? Rapaz, ele tem um peixinho frito, ele está dando. Pão fresquinho. Cara, eu estou com fome, eu vou atrás dele. O que Jesus faz? Jesus, ele não diminui a fome física das multidões. Muito pelo contrário. Jesus, em diversos lugares e em algumas ocasiões, Jesus multiplica os pães e os peixes. Só que Cristo, ele está preocupado com alguma coisa bem mais importante. Cristo aponta para uma satisfação mais importante a ser saciada, não terrena, não uma satisfação de nossas carreiras, não uma satisfação em nossos trabalhos, do nosso sucesso aqui e agora. Só que ele está preocupado com a satisfação eterna do povo que o ouve. C.S. Lewis, em uma citação muito pertinente, ele observa que não está aqui a nossa satisfação. Veja o que Lewis diz: se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é de que fui criado para outro mundo. Meus irmãos, a pergunta que fica, e ela é retórica: o dinheiro te sacia? O poder te sacia? A luxúria sacia o homem? Tudo isso cobra um preço caríssimo. Na medida que você o alcança, mais você quer. E quando você alcança mais, no momento que você acha que você vai ficar satisfeito, você quer mais. E você quer mais. Isso, de acordo com Lewis, é uma explanação claríssima de que nós fomos criados para outro mundo. Mas eu queria fazer um adendo aqui. Eu não tenho nada contra nós sermos bons apreciadores da criação. Na verdade, eu estimulo isso e eu até tento fazer isso. Porque nós precisamos ser pessoas contemplativas. Gostar, sim, daquilo que é bom na criação. Gostarmos de boa música, de boa literatura, de gostarmos de bons livros, de filmes, de fazer passeios ao ar livre, de contemplar aquilo que o nosso Deus fez. Isso não é ruim, porque a graça comum, ela está espalhada por aí, meus irmãos. E nós, principalmente nós crentes, nós precisamos garimpá-la, porque a nossa lente não está borrada com o pecado. Ele está no nosso calcanhar, mas a nossa lente está limpa por Cristo. Porém, e aqui é uma ressalva, nós não podemos confundir a sombra
com o que é o próprio sol que faz a sombra. A gente não pode confundir os aromas da criação com a flor que sai o aroma. Se há aspectos de beleza na criação, meus irmãos, quanto mais no Criador, quanto mais nele. Então toda virtude, toda beleza que existe tem um motor que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que se revelou a nós. E de acordo com Tiago capítulo 1, Ele é o Pai das luzes, de onde tudo que é bom desce a nós. Então nós somos e precisamos ser seres contemplativos. Então é preciso fazer uma correção de rota, um reajuste do nosso objeto, do qual nós desejamos mais do que tudo. Isaías sabe disso. Deus sabe disso. E ele continua no verso 2. Veja: escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Ele diagnostica o erro, a insensatez, e ele vai fazer uma correção aqui agora. E veja, é engraçado, como que essa correção é feita aqui? Como que ela é feita? A correção, meus irmãos, a correção de rota que a humanidade precisa é escutar a Deus. Isso é poético demais. A correção de rota para a humanidade é escutar a Deus e sua palavra. Essa correção não vai vir por meios esotéricos, ela não vai vir por meio de uma mensagem dada por um anjo, numa caverna, em um bilhete do além. Essa mensagem não vai vir por um megafone sobrenatural. Essa mensagem, meus irmãos, vem por meio da palavra de Deus. E nós precisamos dar atenção a ela. Muitas das vezes a gente tenta trilhar um caminho de piedade, para maior santificação, e até com a melhor das intenções. Só que nós fazemos isso sem consultar o Senhor. Nós fazemos isso sem se debruçar sobre a sua palavra, meus irmãos. Nós não escutamos a Deus nela. E eu não estou falando de ouvir audivelmente, porque tem pessoas que têm essa obsessão. Não, eu quero ouvir o Senhor audivelmente para eu crer. Meus irmãos, existe aquela máxima: se você quer ouvir o Senhor audivelmente, leia em voz alta. Simplesmente. Talvez você não vá ouvir com aquele tom de voz, né? No meu caso, eu vou ouvir uma taquara rachada. Mas no caso, esse é um caminho muito mais maduro. Ouça o Senhor por meio daquilo que Ele nos deu. Essas pessoas que rejeitam, meus irmãos, esse meio, ou no mínimo, deixam de lado esse meio, que por mais ordinário que pareça, que elas podem até pensar, não é? É um livro, né? Livro tem aos montes aí. Tem biblioteca da rodo aí, não é? Só que esse meio, ele não é um meio meramente ordinário. Ela é a extraordinária palavra de Deus. A Escritura não é um mero livro, meus irmãos. A Escritura, ela é o veículo que o Deus transcendente escolheu se revelar a nós. Ela foi extraordinariamente mantida, compilada, não somente pelas mãos humanas, mas pela mente e pela providência divina. Então nós precisamos dar atenção a isso. E o meio que Deus usa para corrigir a humanidade é a sua palavra, inclusive sobre esse assunto. Ele continua: escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Ele nos chama agora, meus irmãos, não a nós gastarmos a nossa vida aquilo que são os falsos banquetes, naquilo que não tem substância, mas Ele chama para que a gente coma do que é bom, para que a gente, agora sim, tenha a nossa alma satisfeita e
e se delicie com a mais fina refeição. E o terceiro ponto, meus irmãos, que eu quero ver com vocês no sermão, veja a promessa, verso 3, a promessa de plena satisfação nele. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. O que seria essa mais fina refeição? O que seria esse comer o que é bom que ele tem nos chamado a fazer? É o próprio banquete do Filho dele, meus irmãos. É se banquetear do próprio Senhor que se deu em favor de nós. Cristo nos chama assim, João: venham a mim os cansados. Cristo nos chama para que a gente ceie com Ele, e ceie dele. Comam da minha carne, bebam do meu sangue, para que vocês tenham vida e tenham comunhão comigo. Essa é a boa comida, meus irmãos. E o vetor para que tudo isso aconteça, Isaías, no restante do capítulo, no restante do livro, deixa muito claro: o vetor para a correção de rota da humanidade é o filho de Davi. Ele é a realidade das profecias de Isaías. Ele é a própria promessa antiga de Deus, que no conselho da sua sabedoria, na eternidade passada, já imolou seu Filho desde a fundação do mundo, para que a nossa fome existencial seja satisfeita, meus irmãos. Ele é a nossa garantia. Ele é o meio pelo qual as nossas almas se fartarão. Eu queria fazer 3 breves aplicações para nós finalizarmos. Em primeiro lugar, a primeira aplicação é uma rememoração daquilo que já foi falado. Nós precisamos reajustar os nossos objetos de desejo, meus irmãos. Se você tem buscado satisfazer a sua fome existencial com os aparatos da criação, com as coisas criadas, você precisa corrigir a sua visão e você precisa reajustar o seu objeto de desejo mais íntimo. Não vão ser os carros, não vão ser as viagens, não vão ser os saldos bancários abarrotados, não vai ser o poder, não vai ser a luxúria que vai te preencher. Quer ver só? Prove e veja isso. Ou melhor, prove e veja com a experiência de outro, porque o maior sábio é aquele que aprende com a experiência alheia, não é? Então, pense na experiência de Salomão em Eclesiastes. Salomão tinha tudo, absolutamente tudo. Ele tinha tudo e se cercou de tudo que essa terra poderia te oferecer, buscando o sentido da vida. Salomão tinha vinho, tinha mulheres, tinha um palácio exuberante. Salomão tinha servos e mais servos. Salomão era um homem mais conhecido. Ele era o homem mais notável. Salomão era o homem mais sábio, admirado, totalmente admirado. Só que o fim da vida de Salomão, ou melhor, no fim do livro de Eclesiastes, que é uma busca incessante pelo sentido da vida, ele vê que todas essas coisas, ele olha para trás e vê, meu Deus, é tudo vaidade, é tudo bolha de sabão, como ele diz, que é bonita, é bonitinha, ela ali voando, não é? Até brilha a bichinha, ela brilha, só que vem um vento, que nós não sabemos de onde é, e estoura ela, e a partir daquele momento tudo vira uma grande vaidade. A conclusão que Salomão tira então, no fim do livro de Eclesiastes, ele diz que o que importa para o homem, meus irmãos, é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Esse é o sentido da vida. Eclesiastes capítulo 12 nos mostra isso. Só que pense na sua experiência agora. Pense na sua. Você sabe muito bem do que eu estou falando, porque
Quantas vezes você tentou amar o mundo e ele nunca te deu um resultado adequado para que você bote a cabeça no travesseiro e fale: não, agora eu estou farto. Eu falo sobre mim agora. Por muito tempo, eu fui uma pessoa que antes de ser levada a Cristo era uma pessoa fissurada, né? E dentre muitos dos meus vícios, a tentativa de preenchimento, eu via que os esportes me aprisionavam. Veja só, algo que é deleitoso, é proveitoso também, né? Não é algo ruim em si mesmo, mas como Calvino diz, né? O homem, na verdade, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E nesse anseio, nos esportes eu colocava o meu humor, a minha satisfação, no quanto meu time podia me fornecer de bons momentos. E eu já vejo alguns rindo já. Aqueles que me conhecem sabem. Eu acho que era uma tarefa um tanto já fadada ao fracasso. Mas não somente com os esportes, e não somente comigo. Aplique isso para as mais diversas áreas da vida. Pense na música, não é? No quanto a gente ama ela, no quanto a gente deposita o nosso coração, no quanto ela pode nos preencher. Faça isso com a arte, faça isso com a literatura, faça isso com a política. Faça isso com os mais variados objetos de satisfação. Esses objetos nós invertemos a ordem. Ao invés de nós aproveitarmos eles, nós damos a eles a nossa devoção. Vai de contemplação para a idolatria. E isso, meus irmãos, eu sinto lhe informar, todos esses objetos, absolutamente todos eles, não vão conseguir te satisfazer. Todos eles vão te decepcionar, como o meu time me decepciona. Só que o problema não são eles em si, como eu disse. O problema é que o quanto nós devotamos o nosso coração para isso. Então, queridos, como primeiro ponto de aplicação, eu convoco os irmãos a um reposicionamento desses objetos na nossa escala de desejo. Se for o caso, só o Senhor assim vai saber. Para que, em primeiro lugar, a gente experimente de verdade qual que é a plena satisfação. E, em segundo lugar, a gente coloque Deus no devido lugar dele. É um lugar que somente Ele merece, meus irmãos. É um lugar na nossa posição mais elevada de desejo. Segunda aplicação que eu faço aos irmãos é dizer que a verdadeira satisfação em Deus, ela é demonstrada pelo cristão por uma vida regada em contentamento. Então, se você é um cristão, estimule o contentamento na sua vida. Eu tenho sérias dúvidas quanto a... E eu não tenho cacife para dizer que eu tenho sérias dúvidas da salvação de alguém, mas eu tenho sérias dúvidas do entendimento profundo do Evangelho e do Senhor por parte de um crente que vive sempre numa condição de miséria constante, uma tristeza que não se apaga. E eu explico. Eu não estou falando sobre aquela tristeza ocasional que é causada pelas tribulações da vida, não é isso. Eu não estou falando daquela tristeza segundo Deus, que é uma tristeza para o arrependimento. E eu também não estou falando de uma tristeza que é causada por condições clínicas, que nós sabemos. Esse é o fardo do pecado, inclusive, na nossa vida. Existe tristeza que é clinicamente, precisa ser clinicamente tratada. Eu ia ser muito leviano se eu estivesse falando sobre essa tristeza. A Escritura, inclusive, ela nos mostra, nos ensina como a gente passa pela tristeza. Nós temos um livro, na verdade a gente tem mais de um livro na Escritura, que mostra para a humanidade como chorar. Lamentações, diversos salmos. Mas o que eu estou falando aqui, meus irmãos, é de uma condição de tristeza constante, um desalento tão profundo com a vida, com o futuro, que essas pessoas chegam ao ponto de se desesperarem. Essa atitude
Veja, ela é uma atitude de quem não tem um profundo entendimento do Evangelho e do Senhor que o salvou. Porque o crente, meus irmãos, ele é necessariamente contente com a sua condição eterna. Isso porque o crente tem convicção, meus irmãos. E isso é refletido no aqui e agora também. Eu não estou falando que a gente vai ser os Teletubbies abobalhados. Não é isso. Mas quem mais tem razão para ser satisfeito, meus irmãos? Quem mais tem razão para ser contente nessa vida? Quem mais tem razão para se alegrar em Deus? Nós precisamos só de um reajuste de perspectiva, para que a gente olhe para frente, para que a gente veja pela fé aquilo que já é real para Cristo, a nossa habitação com Ele na eternidade. Por isso, eu deixo as palavras de Paulo como uma exortação amorosa para nós. Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se no Senhor. Filipenses 4:4. Por fim, a última aplicação que eu vos faço, irmãos, e nós já estamos terminando, é dizer que a satisfação, ela precisa te levar para a adoração. Essa é a implicação clara dela. Então, glorifique a Deus, meus irmãos, por uma vida se banqueteando dele. Adore a Deus com seu estômago cheio. Talvez um dos ministérios que tem mais me influenciado e tem sido referência para mim em questão de espiritualidade é o ministério de John Piper. Desiring God, desejando Deus. E Piper tem uma frase muito célebre, que eu acredito que a maioria dos irmãos já conhecem: Deus é mais glorificado em mim quando eu estou mais satisfeito nele. Isso certamente mudou a minha vida, mudou a minha espiritualidade. Saber que a minha satisfação em Deus rende a Ele glória. Entender que não é errado eu buscar essa alegria. Nós, enquanto cristãos reformados, a gente não bate muito nessa tecla, né? A gente não fala muito sobre júbilo, alegria, né? A gente parece um pouco meio sisudo, meio fúnebre às vezes. Mas a realidade é que existe a necessidade de nós nos alegrarmos no Senhor. E a gente precisa falar disso, e a gente precisa falar que a satisfação, ela vai te levar e me levar para adorar. E, meus irmãos, assim eu encerro. Piper, ele identifica 3 estágios dessa adoração e dessa satisfação. E eu partilho com os irmãos para que você, de algum modo ou de outro, se encaixe nesses 3 estágios. Lembrando que a nossa vida é uma gangorra. Nós podemos estar em um e outro em diversas ocasiões. Mas ele identificou os seguintes estágios. Existe o primeiro estágio, que é o estágio de plenitude. Sabe aquele momento em que você está com o coração tão cheio, mas tão cheio, que tudo é louvor, tudo é gratidão, tudo é glória a Deus. E esse é o estágio que nós glorificamos Ele assim. E glorificamos mais. Louvado seja Deus pela plenitude da alegria no meu coração. Mas existe um segundo estágio, que é um estágio de anseio, um estágio de desejo, aonde a gente já teve aquela experiência de plenitude, só que agora, nossa, a bondade de Deus parece estar tão longe de mim, mas está tão longe, que você se pega com o espírito morno, mas ainda assim ansiando, com um espírito que prega para a sua própria alma e fala a ela, como o salmista no Salmo 42 e 43 diz: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então, esse estágio de anseio também é uma adoração ao Senhor por meio disso. Mas um último estágio, meus irmãos, é aquele estágio, ele chama de deserto da alma, que é aquele estágio inferior de adoração, onde a gente está, parece que não tem desejo nenhum, parece que é uma aridez completa o nosso coração, ou quase completa.
sempre vai ser quase, porque aos seus eleitos, o Senhor mesmo os dá tristeza para chorar por essa condição. Então é certo, meus irmãos, que eu não sei em qual estágio você pode vir a estar, mas relembre do seu objeto de satisfação, e que isso, meus irmãos, sempre te reacenda ao estágio de plenitude. Que seja essa a nossa motivação em render glória, honra e louvor ao nome daquele que se banqueteou por nós, para nos satisfazer daquilo que nós somos, que é fome. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela exposição de sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo pão vivo que desceu dos céus, aquele que se banqueteou para nos dar saciedade eterna. Obrigado a Deus por nos alertar quanto ao gastar da nossa vida equivocadamente. Obrigado, Senhor, pelo convite de sua graça que nos chamou eficazmente no seu amado, nos dando vida e nos dando vida em abundância em Cristo. Nos ajude, ó Deus, a readequarmos os objetos de devoção de nossas vidas. Nos dê sempre, Senhor, e sempre a trilha para que a gente volte a Ti, o verdadeiro banquete que vivifica as nossas almas. Ensina-nos, ó Deus, a ouvirmos as Suas palavras, que elas nos corrijam, Senhor, sempre que for necessário. Molde o nosso coração a ser ensinável, segundo os Seus caminhos, que são absolutamente retos, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos, desde já gratos a Ti pelo nosso consolo, pela admoestação e pelo encorajamento que o Senhor nos deste nessa manhã. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.